paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a Escola Bíblica Dominical. Estou feliz pela sua presença, pelo seu compartilhamento, por comentar. Comente, deixe seu recado de onde você é, compartilhe esse conteúdo. Diga alguma coisa, fale, converse comigo. Eu vou ficar muito grato em te responder, tá? Eu sou muito feliz em responder o seu comentário. Estamos um pouquinho gripados, a voz um pouco diferente, mas nem por isso deixamos de estar aqui para louvarmos a Deus. Vamos começar a nossa aula com uma oração e em seguida vamos ao nosso conteúdo. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Deus, para compartilharmos da Tua palavra, Senhor. Deus, ilumina, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, o meu coração, Senhor, para que possamos levar, Senhor, a verdade, Deus. Como a lição fala da mentira, Senhor, proferida por um casal, assim nós queremos fazer ao contrário, Senhor, falar a verdade diante de Ti, Senhor, diante das testemunhas. Pai, ilumina, Senhor, o meu pensamento, o meu coração de quem assiste. Assim nós oramos, abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém? Lição de número 11 vai ser ministrada dia 11 de junho de 2023. Os prejuízos da mentira na família. Uma lição muito importante para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos ao nosso texto áureo. Diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Então a mentira não é para nós mentirmos uns aos outros, quanto mais em família. A verdade prática vem dizendo da seguinte forma: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem, e sim sempre vai produzir fruto para o mal. Por mais bonita, por mais linda que seja a flor da mentira, o seu fruto é amargo. O seu fruto é ruim. O seu fruto ele vem prejudicar a família. Deixa eu aproveitar e colocar o meu celular no silencioso para não sermos interrompidos por ele, né? E o seu também. Não, o seu não, que você está assistindo. Vamos em frente? A palavra-chave não poderia ser outra, né? Mentira. Mentira é a palavra-chave da nossa lição de número 11. Mentira no grego, lá em Atos, no capítulo 5, onde se passa a história, o relato, né, do casal, mentira diz pseudomai, quer dizer falsificar, mentir, e até adequadamente, sabe, deliberadamente, deturpar, enganar, é de pseudo, né, falsificar. Mas essa palavra-chave, ela nos traz assim uma reflexão. Nós condenamos muitas pessoas por muitos atos, isso aí não adianta. Nós condenamos um por roubo, por assassino, por prostituição, enfim, várias coisas. Mas nós vamos descobrir que a mentira está no mesmo patamar dessas pessoas que às vezes a gente condena. E acabamos por mentir às pessoas, nos colocando no mesmo nível dessas pessoas. Isso feito por pessoas que se dizem cristãos, crentes mesmo. Vamos em frente com a nossa aula. Dessa vez eu não comento a lição, eu trago assim um subsídio para que te auxilie na próxima aula, tá? Professor, aluno, enfim, para que você vá preparado para levar uma boa lição aos seus alunos. A introdução diz o seguinte: a lição desta semana traz uma reflexão muito pertinente. Mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva foi atacada por Satanás. Olhe bem.
e por meio de um instrumento capaz de levar destruição às relações humanas. A mentira, ela acaba com o relacionamento. A mentira, ela destrói qualquer relacionamento, ela aniquila a confiança, e Satanás não poderia usar outro instrumento, porque é dele próprio. Jesus diz, vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim, ele nada tem de mim. A mentira é um pecado que produz problemas gravíssimos no relacionamento entre o próximo, entre uma comunidade, e produz também problemas graves com o relacionamento entre nós e Deus. Ela tanto vai destruir o meu relacionamento com a comunidade, com a família e entre eu e Deus. Quando descoberta, compromete a credibilidade, a confiança, a integridade de quem pratica. Essa é uma das, tem muitas consequências. Nós poderíamos, assim, não só eu, mas eu acredito que todos os comentaristas, eles conseguem apresentar, e se você assiste mais de uma aula, N motivos ou prejuízos que a mentira vem trazer. Aqui eu apresentei algumas delas, né? A Escritura assevera que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e ouro. Provérbios 22:1. Então mantenha seu nome na verdade, seja íntegro, seja reto, porque a mentira, uma hora você vai ser descoberto e as consequências, elas virão, e forte, não vem fraca não, vem forte. A mentira compromete a imagem de quem profere, haja vista que o mentiroso pode ser da família, da igreja, no trabalho, não me importa, ou até de amigos. O prejuízo vai ser materiais e imateriais. Ela vai trazer dos dois lados, dos dois âmbitos, tanto materiais quanto espirituais. Além de perder a credibilidade, a confiança, ainda traz esse prejuízo espiritual para a vida da pessoa. A mentira de Ananias e Safira sobre o valor, aos apóstolos, recebeu uma reprimenda forte da parte de Deus. E nós vamos ver o aspecto dessa motivação considerado nesse episódio. Nós vamos ver o que levou. Nós vemos que no capítulo 4, Barnabé, ele faz uma doação. E ele é bem visto, e ele recebe uma atenção pela sua doação. Mas o seu coração não estava com alguma intenção dentro daquilo que ele estava oferecendo. E nós vemos hoje, claro, aqui está falando sobre a família, a lição é sobre a família, mas nós vemos em todos os aspectos, isso pode acontecer. As pessoas usando de uma boa oferta, as pessoas usando de seu bom salário, de sua boa posição na sociedade, de seu bom, digamos assim, de seus bens materiais, para adquirirem cargos, posições. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época assim. Infelizmente, nós estamos sendo medidos por aquilo que nós temos e não por aquilo que podemos contribuir ou fazer em relação ao reino de Deus. E Ananias e Safira, eles veem uma oportunidade de ingressar no ministério através do quê? De um ato, de uma obra, de uma quantia. Não importa se eles apresentassem o valor total, eles estariam em pecado da mesma forma. Se eles chegassem, olha, nós vendemos por tanto, mas vamos doar só a metade, não mudaria muito a história deles. Talvez não morressem pela sinceridade de dizer a quantia que estavam dando, mas o problema é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Olhe bem, Jeremias, desculpa, mudei errado aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Apertei sem querer aqui, isso.
Nós temos que prestar atenção, Ananias, nós vamos ver a motivação. A motivação foi essa, primeiramente, pelo fato de que não há nada que fique escondido aos olhos de Deus. Eles poderiam revelar o valor. Eles poderiam dizer que ou não estamos dando tudo, ou essa parte só mesmo. Não há necessidade de dizer o quanto e por que eu estou doando. Deus, ele sonda o coração, nada está escondido aos olhos dele. Tudo está patente aos seus olhos. A palavra de Deus é como um raio-x, ela perscruta, palavra difícil, o que está no nosso íntimo. Ela devassa os corredores escuros da nossa alma. Ela revela os segredos do nosso coração. Ela traz à luz o que está oculto. Nada fica escondido. Então não importava se Ananias trouxesse todo o valor, ou se ele trouxesse a metade e justificasse, se ele contasse, não, vendemos por tanto, mas eu estou trazendo só a metade. Por quê? No seu coração, olhe bem o texto. Pedro diz, por que deixou que o diabo enchesse o seu coração? O problema não estava na quantidade, no valor, não. O problema estava na sinceridade que não existia mais entre os dois. Esse foi o problema maior. Nós somos inescapáveis, nós não conseguimos. Ele olha dos céus e vê todos os filhos do homem. Não tem como você se esconder de Deus. Não tem como... A única oração sincera que nós fazemos é diante de Deus. Não tem como eu orar falsamente para Ele. O ser humano pode ouvir minha oração falsa. O ser humano pode ouvir minha contribuição, minha oferta de falsidade. Mas para Deus, nada está encoberto. Deus sabia que a motivação quanto à entrega do valor adulterado tratava-se não apenas de materialismo ou avareza, não era. Era a perversidade de um coração não convertido. E se um casal sem temor para mentir, não aos homens, eles não mentiram para Pedro, eles não mentiram para João, para Tiago, não. Não mentiram, no meu caso, não mentiria para o meu pastor, não, de forma nenhuma, eu estava mentindo ao Espírito Santo. Essa foi a gravidade do pecado e com isso veio a consequência do ato cometido em si. Jeremias 17:10, diz que Deus esquadrinha o coração, prova os pensamentos para dar a cada um conforme as suas obras. É assim que Deus faz. Esse subsídio eu procuro trazer como é o comportamento humano diante daquilo que nós fazemos. O enganoso é. Deus está falando que nosso coração é enganoso. Nós podemos estar entregando com um sorriso no rosto e chorando no coração, com raiva, com amargura, com tristeza. Ou às vezes entregamos chorando, mas nosso coração está alegre. E eu, como gosto do hebraico, eu pesquisei. Em Jeremias 17:10 está libar. Libar é coração, miolo, no interior e ali fala do ser humano. E quando Deus diz Ani Adonai Hoklev, ele está dizendo, olha, eu faço um conjunto, um ato de diligência que tem por objetivo apurar a verdade dos fatos alegados. É como se ele instaurasse um inquérito, como ele fizesse uma diligência para saber uma CPI no coração humano, para determinar a verdade, apurar a sinceridade, a verdade, a autenticidade dos fatos alegados. Isso ele faz no coração e mais em frente ele diz ainda, Bochen Kelayot. Kelayot é rins, no plural. Kelai é rim no singular. Então ele faz uma investigação em determinados fatos. Ele abre uma sindicância acerca do funcionamento geral como um órgão público. É feita uma CPI, uma comissão
parlamentar de inquérito, Deus faz isso no coração, ele esquadrinha, no rim ele sonda, ele investiga, ele averigua para determinar os fatos. Por que o rim? Olha que interessante, porque no rim nós temos duas glândulas que emitem uma substância que quando alguém diz para você é um assalto, você vai reagir ou para fugir ou para se defender. Essa atitude também é revelada quando nós levamos algo diante de Deus. E por isso que Deus esquadrinha o coração e ele sonda a intenção do rim. Quando nós levamos algo a Deus, quando nós trazemos diante de Deus algo, um inquérito já está feito. A averiguação já foi feita. Já foi instaurado um inquérito, uma CPMI sobre como é o meu coração, o seu e o nosso rim. E assim ele determina como deve dar a cada um. Então nós temos que prestar muita atenção de como está o meu coração quando eu vou levar algo. E principalmente entre a família, entre o casal. Aqui nós não vemos uma coisa em que, igual igual a Jacó, a esposa, a mãe, tramou com o filho, coloca as roupas, vai lá, faz assim. Jacó estava alheio à situação. Ele falou, a roupa é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então vocês veem que a mãe trama, eu falei de Jacó, né? É Jacó que enganou, tramou com a mãe. Engana Isaac, seu pai. Então nós vemos que aqui não, na história de Ananias e Zafira, é o casal em comum acordo para mentir contra o Espírito Santo. Deus com certeza já tinha aberto o inquérito, já tinha feito a investigação, uma sindicância, como se funciona nos órgãos públicos, para dizer não, realmente são culpados. Sobre a conspiração, olhe bem, são membros, foram batizados, falavam a mesma língua que os crentes, tinham o mesmo espírito, tinham o mesmo comportamento, o mesmo culto, o mesmo pastor, a mesma igreja, a mesma comunhão, mas quando decidirem entregar, eles conspiram, eles planejam de uma forma deliberadamente e combinando entre os dois. Os dois combinam. Fingiram ter doado a quantia completa. Além de mentir contra o Espírito, deixou o diabo encher o coração, revelou uma falta de confiança em Deus e de confiança na comunidade. Isso é terrível. Para obreiros, para um casal que de repente era admirado por todos. A Bíblia não revela a convivência, mas pela atitude nós podemos imaginar a convivência entre a comunidade. Uma hipocrisia dos dois, uma hipocrisia disfarçada de ambos, do casal. Tiveram a ideia de fazer a mesma ação de Barnabé, mas tiveram como base a mentira. A dádiva deles não era pelo amor. O amor deles era falso. Estavam cheios de egoísmo, buscando louvores de homens. E nós vivemos uma época onde famílias, aqui fala de um casal, mas tem famílias que se envolvem dessa forma, que mentem, que produzem um ambiente para que busquem louvores dos homens. Nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida. Nós precisamos ser verdadeiros. Estavam macumanados com a mentira, estavam combinados, eram hipócritas, falsos, queriam glórias pessoais. E dentro dessa hipocrisia, vamos descobrir o que é hipocrisia. Hipocrisia vem de hipócrites. É um substantivo masculino derivado de hipos, sub, né? E crino, quer dizer juiz, propriamente um julgamento sobre como um artista, né, atuando sob uma máscara. Ele ponhava uma máscara. Você pode ver que a capa da lição é alguém com a máscara.
um ator, ou seja, alguém que era uma pessoa de duas caras, cuja a profissão não condiz com a sua prática. Por exemplo, eu vou lá interpretar um assassino. Não condiz, eu não sou assassino. Claro, nunca tirei a vida de ninguém dessa forma, né, violentamente. Então, mas eu vou lá fazer o papel de um malfeitor, ou, por exemplo, eu vou lá fazer o papel do Superman. Eu não sou o Superman, mas eu estou colocando uma máscara. Vou lá fazer o papel do Homem-Aranha. Então hipócrita diz uma coisa, mas faz outra. Isso é um hipócrita. Dentro do meio evangélico, dentro da comunidade onde nós vivemos, hipocrisia é a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que eu sou mais espiritual do que na realidade eu sou. Isso é hipocrisia dentro da comunidade evangélica. É fazer com que as pessoas, pela minha contribuição, pela minha ação, e às vezes nem nós estamos falando aqui de contribuição porque eles ofereceram dinheiro, mas às vezes não envolve dinheiro, mas as minhas ações, provando que eu sou mais santo do que todos. Isso é ser hipócrita. E Deus não aceitou essa hipocrisia. Ananias significa Deus é cheio de graça, mas também é santo. Ele descobre que Deus é santo. Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou seu coração repulsivo a Deus. A mentira, ela se torna repulsiva diante de Deus. Vamos em frente? Hipocrisia desmascarada. Satanás havia enchido o coração. O casal deixou-se levar, ele não resistiu. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas como que nós vamos resistir o diabo? Porque as ofertas vêm. A oferta vem para quem é santo e para quem não é santo. Mas quem é santo resiste. E como nós vamos resistir o diabo? Primeiro, submissão a Deus. Tiago 4:7 diz, submetei-vos a Deus, né? Vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 7. Nós vamos encontrar essa linda palavra que Tiago escreve. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Render-se incondicionalmente a Deus. Ponha todas as áreas da sua vida à disposição sob a autoridade de Deus. Um crente rebelde, ele não pode, ele não sobrevive, ele não fica nem em paz consigo mesmo, nem com os outros. Ele não consegue conviver, porque ele tem raiva do justo. E ele fica com raiva dele mesmo, ele não consegue sobreviver numa comunidade. Segundo, devemos resistir o diabo. O diabo não é para ser temido. Eu sei que é um ser espiritual que tem uma força descomunal em relação ao ser humano. Eu sei que ele é um ser espiritual, mas nós, se eu e vocês submetemos a Deus, então nós não temos que ter medo dele. Nós temos é que resistir. Nós temos é que confrontar ele. A Bíblia ensina, não dê lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo, porque daí nós não conseguimos resistir. Porque se nós damos lugar para ele, como nós vamos resistir? Ananias e Safira deram lugar. Deixou que o diabo enchesse o coração deles. Não, mas se nós submetermos a Deus, não há espaço para Satanás nas nossas vidas. Terceiro, devemos nos manter perto de Deus, comunhão com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto de nós ele fica. Quando nos chegamos a Deus, ele nos chega-se a nós. Então a comunhão com Deus é distanciarmos do pecado. Não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Implica o quê?
purificação. Em purificação, santidade e purificação, o quê? Separação. Então nós temos que nos separar do pecado e assim nós vamos ter uma comunhão com Deus. Humildade diante de Deus. Nós temos que enfrentar-se. Tiago exorta, 4:9, ele diz: entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o risco fácil e panteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É para nós nos humilharmos, não humilhar o próximo. A humilhação nos leva à presença de Deus. Salmo 51:17 diz: não desprezará um coração quebrantado. Nos humilharmos na presença de Deus, nos achegarmos a Ele. Quando nós nos achegamos a Deus, nós nos afastamos do pecado. Quando nós nos afastamos do pecado, nós resistimos o diabo e ele foge de nós. Não há espaço para mentira, não há espaço para engano, não há espaço para falsidade, não há espaço para hipocrisia no nosso coração, na nossa família, no nosso lar, entre os cônjuges. Isso vem destruir a família. Isso vem causar traumas. Não podemos comungar com o pecado e com Deus ao mesmo tempo. Ou nós escolhemos. Ou abrimos o nosso coração para o inimigo, ou abrimos o nosso coração para Deus. Ou nós deixamos o Espírito Santo morar, fazer morada em nosso coração, ou outra pessoa vai fazer morada no nosso coração. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante da sua palavra. Isaías, eu amei esse versículo. 66:2, olha só o que diz. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e assim tudo o que haver existir? E ele diz: indaga o Senhor, darei, pois, minha atenção e estima a este quem? Ao humilde, ao arrependido de espírito, que dedica seu amor reverentemente à minha palavra. Quando nós estamos em paz com Deus, oh, aleluia! Quando nós estamos em paz com os outros, um rio de água viva flui de nós. As pessoas querem estar perto. As pessoas querem conversar com você. As pessoas querem ouvir você falar. Mas nós precisamos ser humildes. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós não podemos deixar que ele encha os nossos corações, mas encher o nosso coração com o Espírito, encher sede cheios do Espírito. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. E por último, a hipocrisia condenada. Deus extirpou, porque veio um grande temor sobre a congregação. Veio um grande temor sobre todos. Que eu sirva de exemplo, sim, mas não dessa forma. Que as pessoas olhem em mim e queiram ser igual a mim. Não dizer, não seja igual a ele, porque senão a condenação vai vir sobre você. Cuide da sua vida. Não minta. Não abra o seu coração a Satanás. Não dê espaço, não dê lugar ao diabo. E você vai estar em paz com Deus. Você vai estar em paz com todos. E vai fluir de você uma paz para todos os homens, para a sociedade. Para a nossa conclusão, eu separei aqui 5 tipos de coração que os estudiosos do hebraico, enfim, eles prepararam. E eu já
apliquei em alguns lugares e aqui tem. O primeiro coração é a pessoa honrada, é descrita como Yasar Lev, coração reto. Salmo 7:11 fala desse coração reto, é uma pessoa que é justa, uma pessoa que anda retamente diante de Deus. O segundo coração que nós encontramos no ser humano é o Kasher Lev, coração duro. Ezequiel 3:7 diz, rosto obstinado e de coração duro. O terceiro coração que nós temos é a pessoa arrogante, culpada de Gevalev, coração elevado. Provérbios 16:5 diz, abominação é para o Senhor todo coração altivo, elevado. O quarto coração é a pessoa Levalev, quer dizer coração e coração, ou coração duplo. Salmo 12:3, Tiago 4:8. Vamos ver Tiago 4:8. Ele fala sobre esse coração duplo, vós que sois de duplo coração. Deixa eu abrir aqui certinho para nós lermos. 4:8 de Tiago diz, duplo ânimo, achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tende a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Mas noutra tradução diz que tem um coração duplo, é alguém que tem a mente dividida, é instável em tudo que faz, como Ananias e Zafira foram instáveis, de coração duplo. É vacilante, inconstante nos seus caminhos, não tem firmeza, nunca sabe o que deve fazer. Mas eu creio que seu coração é o quinto. É a pessoa corajosa chamada de Amitzlev, coração poderoso. Amós 2:16. E o mais animoso de coração. Que quando Deus, que quando o Senhor, que quando o Espírito Santo vier investigar, fazer um inquérito, como diz Jeremias 17:10, ele possa encontrar em mim, em você, um coração de ânimo pronto a servir, em verdade. Porque quem tem um coração duplo, Apocalipse diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas e todo aquele que ama e pratica mentira. Não fique nesse nível, mas tenha um coração pronto a servir, um coração poderoso, um animoso de coração, em falar a verdade, em seguir a Jesus, em verdade e na verdade. Que Deus possa abençoar o seu e o meu coração. Que Ele venha derramar do Espírito Santo e encher os nossos corações. E que nós possamos ser verdadeiros diante dEle. Porque se nós formos verdadeiros diante de Deus, diante dos homens, eles vão notar como somos sinceros diante deles também. Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Senhor Jesus, Pai eterno, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Deus, por esses minutos de meditarmos na Tua palavra e de descobrirmos, Senhor, as nossas falhas, os nossos defeitos. E se a partir de hoje, Senhor, desse outro lado, há alguém que não é verdadeiro, alguém que mente, Senhor, alguém que encobre a verdade em família, ou na comunidade, no emprego, ou na escola, ou na faculdade, mas que venha a ser verdadeiro, Senhor. E cabe a nós, Senhor, como pais, como obreiros, homens e mulheres de Deus, a ensinar a verdade. E não só ensinar, Senhor, mas praticarmos a verdade. E essa pessoa que mente, que está, Senhor, encobrindo a verdade, a partir de hoje, Senhor, o Espírito Santo vai entrar no seu coração
vai fazer uma limpeza, vai livrar ela, Senhor, da mentira, porque ela não vai mais dar lugar ao diabo, e sim vai dar lugar ao Espírito Santo, para que reine, para que a verdade seja estampada, Senhor, e quando as pessoas olharem para ela, elas vão dizer, ali vai um homem e uma mulher de Deus sincera e verdadeira. Assim nós oramos, Senhor, abençoando a cada um, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos assistir. Compartilhe, comente. Assim nós agradecemos e esperamos você até a próxima aula. Shalom, Lehi Traot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.